Bem, e hoje a gente vai falar sobre o grande final do desenho Hora de Aventura, então fica aí que depois da vinheta a gente vai comentar tudo sobre esse episódio final. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Harrison e a gente vai começar falando sobre a abertura do desenho, que para quem já está acostumado com Hora de Aventura sabe que sempre teve a mesma abertura, que foi Finn, Jake, onde aparecem os outros personagens, sendo que ao longo do desenho houveram algumas aberturas diferentes quando se tratava de algum spin-off dentro do próprio desenho mesmo, como aconteceu quando contou a história de como Marceline virou vampira, ou se não quando Finn e Suzanne foram em busca dos outros humanos. E nesse episódio não foi diferente, pra gente foi uma surpresa, tem uma abertura diferente e acabou mostrando uma coisa totalmente bizarra, um mundo novo. Foi um mundo pós a guerra da princesa Jujuba com seu tio Gumball. E você pode perceber que você não vai encontrar nenhum personagem conhecido ali. Você vê alguns personagens descendentes do Rei Gelado, descendente do Jake também, e é uma coisa mais futurista, você já não vê mais os mesmos personagens de antes. A abertura do desenho já mostra novos personagens, que não são mais Finn e Jake, são Sherm e Beth, que são praticamente as reencarnações de Finn e de Jake. Logo no início do desenho, o mundo de Utah totalmente diferente daquilo que a gente é acostumado a ver em Hora de Aventura com os personagens clássicos. Você já vê um guardião chiclete diferente, um super guarda-banana também diferente, e você fica sem entender como foi que o mundo chegou naquilo ali. Então, ao longo do desenho, Sherm e Beth acabam encontrando o braço mecânico de Finn e eles querem saber a quem pertenceu aquele braço. Então, eles vão em busca do Rei de Yu, e o Rei de Yu não é nada mais, nada menos do que o próprio Bimon, e ele também é um dos poucos sobreviventes junto com o Docinho, desde a era de Finn e Jake. E ele acaba contando como é que foi essa guerra entre Jujuba e o seu tio Gumball. Bem, eu vou logo contando, essa parte daqui tem muito spoiler, até porque o desenho saiu em 3 de setembro. Já tinha legendado, depois saiu dublado, então não tem por que esconder mais os fatos aqui, que qualquer pessoa pode botar lá no YouTube e ver todos os spoilers que tem, né? Então vamos falar agora sobre a grande guerra entre Jujuba e seu tio Gumball. Bem, para quem esperava uma guerra gigantesca, meus pêsames, porque não houve essa grande guerra. Eu fiz, gente, como assim? Oremos, né? Porque, poxa, o Gumball ele acaba reunindo todos os melhores vilões no penúltimo episódio. Ele reúne o Rei Gelado, reúne vilões da antiga, como o Ricardio, e você pensa, nossa, o episódio vai ser a grande luta, os guardas de bananas vão sair sendo todos destruídos, vai morrer todo mundo. Mas só que a luta não acontece e você fica, gente, como assim? Porque logo no início da luta ela é interrompida porque o Finn acaba mandando ele, Jake, o Samambaia, a princesa Jujuba e o Gumball lá para o mundo dos sonhos. E lá eles acabam brigando entre eles e acabam resolvendo o seu conflito e depois retornam de volta para seus corpos e acabam fazendo uma trégua, aonde o Gumball tenta de novo passar a perna na princesa Jujuba, só que acaba se dando mal. Então é finalizada a guerra e todo mundo vive em paz e feliz para sempre. Só que não. Então Sherm e Beth dizem a Bimon que pensava que o U tinha sido destruído ali, que a grande guerra tinha sido entre eles dois. E Bimon diz que não, a grande guerra não foi entre eles dois, mas foi logo em seguida. A gente vai falar agora da destruição, da maldição do Samambaia. Quando Finn e Samambaia estavam lá no mundo dos sonhos, eles acabaram tendo um conflito muito grande. O Samambaia foi abandonado pelo Gumball para ficar lá e o Samambaia acabou entrando em estado de negação. Ele não quis aceitar que ele foi abandonado, então o Finn tentou ajudar ele, mas só que começou uma grande guerra dos dois. Até que no desenrolar do desenho, Jake consegue encontrar o cofre das emoções reprimidas do Finn e do Samambaia, porque já que eles são praticamente a mesma pessoa, eles compartilhavam das mesmas frustrações. E ao abrir o grande cofre, eles encontram é como se fosse a personalidade do Finn e a maldição de grama. Então o Finn vai lá, retira a maldição de cima do Samambaia. A maldição avisa pro Finn que o Samambaia não vai ter um corpo se a maldição não existir, porque é como se a personalidade do Finn fosse a alma e a maldição de grama fosse o corpo. Um não pode existir sem o outro. E o Samambaia acaba matando a maldição de grama. Então, num
mundo dos sonhos, o Samambaia começa a se dissolver, mas Jake diz que apenas é uma coisa momentânea, que é porque eles estão ali no mundo dos sonhos, só que quando eles voltam para o seu corpo normal, o Samambaia realmente está morrendo, então ele está com o tempo contado ali. Mas pelo menos uma das contas eles fecharam, que é justamente a reconciliação do Finn com o Samambaia. Se tem outra ponta que também foi amarrada no final do desenho, foi justamente essa relação entre o Simon e a Beth, que para quem não sabe, a Beth era a namorada do Simon quando ele ainda não era o Rei Gelado, quando ele ainda era um humano normal. E depois que ele acabou se transformando no Rei Gelado, ele acabou esquecendo de quem era a Beth, ele dizia que ela era uma moça estranha, e ao longo de todo o desenho ela sempre tentou trazer ele de volta. E nesse episódio final, ela usou o seu último recurso para tentar trazer o Simon de volta. E acredite, ela conseguiu. A gente vai falar agora sobre o maior vilão de Hora da Aventura. Na teoria, porque pra mim o Lich foi um vilão muito mais ameaçador, e quando ele diz que ele era um aprendiz de Golb e o Golb aparece lá na hora, você pensa, nossa, esse cara vai acabar destruindo tudo, ele é o maior vilão, e não é isso que acontece, porque ele apenas fica lá parado. No começo ele está sendo controlado pela Beth, que está tentando usar o poder dele para reverter a maldição da coroa do Simon e transformar ele num humano normal, sendo que o Rei Gelado acaba atrapalhando ela e acaba perdendo o controle da situação e acaba sendo levada para dentro do estômago do Golb junto com o Rei Gelado, e o Finn acaba entrando junto para tentar salvar eles dois. E você fica triste porque não foi um vilão tão bem aproveitado assim no desenho. Ele apenas fica lá parado, destila lá o veneno dele, acaba controlando os soldados do Gumball, e esses soldados acabam se transformando num monstro maior. Agora esse monstro sim dá muito trabalho. Mas se tem uma coisa que o Golb trouxe para a Hora de Aventura, foi uma das melhores lutas que eu já vi no desenho até hoje. Eu uso até comparar essa luta com os Vingadores, porque teve o Samambaia, teve a Princesa Jujuba, Finn, Jake e vários outros heróis se juntando para tentar derrotar o Golb, e quase todos foram massacrados. A gente viu ali a Princesa de Fogo apanhando, o Samambaia sendo derrotado, a Princesa Jujuba quase morre também, e sem falar na melhor cena de luta que para mim foi incomparável. Foi quando o Jake entrou na luta, e quando ele tava ali ganhando, se gabando que as pessoas iam lembrar eternamente daquela luta, ele acabou sendo derrotado também. E pior, ele acabou vendo o seu lar sendo destruído. Pra mim foi a cena mais chocante de Hora da Aventura, porque a gente sabe todas as aventuras que tiveram ali dentro daquela casa, o que aquela casa representava pra Finn e pra Jake, e ela ter sido destruída no último episódio foi a cena mais chocante do desenho. É sério, foi muito massa, vocês têm que assistir esse desenho. E agora vamos falar sobre os casais mais inusitados de Hora de Aventura. Se tem um casal que ninguém esperava, era o da Princesa Caroço junto com o Lemongrab. Um beijo inesperado. Ninguém nunca esticou esses personagens, ninguém nunca nem pensou nessa possibilidade, porque são dois personagens totalmente diferentes. Outro momento também que eu achei estranho foi o beijo de Marceline e Jujuba. O beijo em si ele não foi estranho, ele foi até legal entre elas duas, mas é uma coisa que parece que existiu mais porque os fãs viviam teorizando, viviam criando fanfic sobre elas duas, e os produtores acabaram botando uma cena delas se beijando no desenho, sendo que o problema foi o momento que ocorreu o beijo. Se o beijo tivesse ocorrido logo após anunciarem o fim da guerra da Princesa Jujuba com Gumball, aí eu entenderia, poxa, legal, elas estão ali comemorando, ou se não, depois que elas tivessem derrotado o Golb, aí também muito legal. Mas durante a luta, a Princesa Jujuba quase foi morta, sendo que Marceline acabou salvando ela, e elas se beijam ali no meio de uma luta, enquanto os amigos delas estão morrendo. Aí eu fico, não tem o menor sentido, né? Mas vida que segue. O final dos personagens. Pra mim, de todos os finais, o mais triste foi o final da Beth e do Simon, porque para quem acompanhou o desenho, ela sempre tentou salvar o Simon, ela sempre tentou trazer a sanidade dele de volta, e ela só conseguiu no último episódio tentando usar a força do Golb para isso. Ela conseguiu o objetivo dela, mas ela teve que se sacrificar para salvar o Simon novamente, depois que ele deixou de ser o Rei Gelado. E essa parte foi de partir o coração, saber que eles não poderiam ficar mais juntos, também partiu o coração do Simon, e acabou sendo consolado por Marceline quando ela diz para ele que ele não deve ficar triste, porque querendo ou não, essa sempre foi a missão da Beth, trazer a sanidade dele de volta, e
ela acabou conseguindo, mesmo que tivesse que sacrificar a sua vida. E a última notícia que também me deixou muito feliz foi que foi anunciado que em janeiro vai ter um spin-off do desenho de Hora de Aventura, só que agora vai ser contando a história de Marceline e de Simon. Depois que o Simon recupera a sua humanidade de volta, agora ele vai tentar corrigir alguns erros que ele cometeu enquanto ele era o Rei Gelado, e a Marceline vai lá acompanhar ele para tentar ajudar ele nessa missão. Então eu espero que essa história seja tão boa quanto foram as outros spin-offs dentro de Hora de Aventura. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do grande resumo sobre o último episódio de Hora de Aventura. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, ok? Então é isso aí. Até a próxima!